Boa noite para você. O Ponto e Contraponto está no ar. O imposto de renda é um tributo obrigatório cobrado pelo governo sobre os ganhos de pessoas físicas e jurídicas ao longo do ano. Ele incide sobre salários, aluguéis, investimentos e outras fontes de renda, sendo calculado de acordo com faixas de rendimento. Aqui no Brasil, a declaração do imposto de renda deve ser feita todo ano, permitindo ao contribuinte informar seus ganhos e despesas. E para nos dar mais informações sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui no PCP o perito contador Rafael Viana. Rafael, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade, para que a gente possa esclarecer para a sociedade a importância e as possíveis penalidades que podem acontecer pela falta da declaração do imposto de renda. Para a gente startar, esse nosso bate-papo, eu queria que você contasse para a gente o que é o imposto de renda e por que é que a gente precisa declará-lo. O imposto de renda é uma obrigação acessória, criada pelo governo para que todos os contribuintes eles possam, além dos seus rendimentos, declarar os seus bens e as suas movimentações financeiras, fiscais, seus pagamentos relacionados a planos de saúde, à educação. É uma forma que o governo tem de combater a sonegação fiscal e de controlar o patrimônio e o rendimento das pessoas físicas. Você tem ideia, Rafael, de quando é que o imposto de renda veio, Ele existe desde quando? É muito antigo, O imposto de renda ele não é uma novidade, ele não é algo relativamente novo. Então, existia um tempo até que se entregava a declaração de imposto de renda por meio de disquete na Receita Federal. Então, nota-se que realmente é uma obrigação muito antiga e que vai se aprimorando ao passar do tempo. E isso remonta desde a época medieval mesmo, Quando a gente acompanha em séries, em filmes, que existe aquela coisa, do rei estar cobrando o imposto. Tem isso? Sim, a contabilidade ela é uma ciência muito antiga, voltado para, como o imposto de renda é voltado à segmentação da profissão contábil. Então, desde a época da escravidão, se existia formas de controlar patrimônio, de controlar bens, e ao passar do tempo, essa forma ela vai se solidificando, criando mais formas onde os seus patrões, digamos assim, que antigamente tinha esse controle sobre as pessoas mais pobres, eles tinham de controlar o seu patrimônio. Automaticamente, o governo também sempre manteve o controle sobre a sua população e os seus rendimentos. Para a gente orientar quem está nos assistindo, quem é obrigado a declarar o imposto de renda? Anualmente, a Receita ela estabelece regras, onde ela diz quais as pessoas são obrigadas de acordo com seus critérios, como, por exemplo, rendimentos, hoje na casa dos 33.888, então o que ultrapassa esse valor já torna uma pessoa obrigada a informar não só os seus rendimentos, mas caso ele tenha bens e direitos. Quem ganha 33.888 por ano, anual. O somatório somatório do de ganho todas as dele. rendas. Perfeito. Então ele é obrigado a declarar. Obrigado a declarar. Outro ponto é quem tem rendimentos isentos e não tributáveis que ultrapasse a casa dos R$200 mil. A pessoa que tem a posse de bens e direitos que ultrapasse a totalidade de R$800 mil. Esses bens e direitos eles são caracterizados por veículos, motocicletas, imóveis, saldos de conta bancária, saldos de conta poupança, investimento, criptomoedas. Tudo isso é um conjunto de bens que tornam a pessoa obrigada a declarar o imposto de renda. E as regras, elas vão mudando, ao longo do tempo, assim, do ano passado para cá, já mudou? Basicamente não, as regras são sempre as mesmas. Sim. O que muda, que pode mudar são os valores, os tetos que a Receita ela estabelece como obrigatoriedade. Ou seja, o ano passado já era outro teto, era na casa de 33, 34 mil. Então esses valores, eles vão se alterando conforme as necessidades que o fisco tem de manter esse controle. Para a gente ilustrar esse nosso bate-papo, eu queria que você desse alguns exemplos de despesas que podem ser deduzidas para reduzir esse imposto de renda. Tem gente que tem como diminuir esse imposto.
Sim, sim, existe uma série de situações que o contribuinte ele pode usar a seu benefício sem estar cometendo nenhum crime fiscal, que é justamente essas despesas caracterizadas como dedutíveis, aquilo que diminui a base de cálculo do imposto e, consequentemente, vai fazer ele pagar menos ou até mesmo ter uma restituição, como, por exemplo, planos de saúde ou despesas médicas de forma geral. Sim. É um tipo de despesa que ela não tem limite. A quantidade que você gastar com saúde, ela pode ser abatida 100% do imposto de renda. Outro tipo de gasto é o gasto educacional, como escola de filhos, de marido, esposa, caso ele seja dependente na declaração do imposto de renda, curso superior, graduação, pós-graduação. Diferente da caracterização da saúde, os gastos com educação ela tem um limite, eles não podem ser utilizados na sua totalidade. Sim. Como também previdência privada, ela tem um teto que pode reduzir a sua base de cálculo do seu imposto de renda. Escola de inglês, por exemplo, pode ser declarada ou não? Não. Por quê? Porque a Receita ela não entende isso como um gasto educacional. Tá? Ela só entende gasto educacional como escola, curso de graduação, curso de pós-graduação. Curso profissionalizante, ele não entra na caracterização de despesa. E ele entende, né? Que seria uma especialização, uma... Muita gente pergunta e cobra o porquê desse gasto não poder ser dedutível, pois não deixa de ser uma instrução. Mas, infelizmente, é um critério que a Receita estabelece, não que nós, enquanto contadores, podemos dizer, ó, esse gasto ele pode ou não ser dedutível. Isso é uma regra que, infelizmente, a gente passa para os contribuintes. Agora, na sua opinião, né, como você trabalha nesse ramo, você acha que as escolas de inglês, esses cursos técnicos, deveriam também ser aceitos pela Receita Federal? Sim, sim, acredito que sim. Porque não deixa de ser educação, concorda? Não deixa de ser educação. Hoje, no nosso universo empresarial, a fluência da língua ela é uma situação muito cobrada e que causa muito esse impacto na busca de empregos em multinacionais, em grandes empresas. Ou seja, eu estou me qualificando para uma melhor posição profissional. É o mesmo sentido de você buscar uma graduação superior. Então, no meu ponto de vista, apesar que a Receita entende que não, eu acredito que deveria ser utilizado como dedutível sim. Maravilha. E eu queria que você falasse para mim o que acontece se alguém não declarar o imposto de renda ou perder esse prazo estipulado pela Receita. E também quero que você diga o prazo aí para a gente alertar quem está nos assistindo. O prazo começou agora no dia 17 de março e vai até o dia 30 de maio, o último dia 8 do mês de maio. Então, um tempo significativo, até porque aquelas pessoas que sempre declaram, elas já esperam basicamente esse período entre março e maio, que é o período natural que a Receita tende a colocar como prazo da declaração. E sim, existem as penalidades. Sim. Né? Aqueles que são obrigados, caso ultrapasse o prazo, chegue no dia 30 e não tenha declarado, ele vai conseguir fazer essa declaração, só que automaticamente já vai gerar uma multa mínima de R$ 165,74, só pelo fato de não ter cumprido o prazo. Perfeito. Automaticamente, a cada dia de atraso, essa multa ela vai crescendo e pode acontecer sanções mais pesadas. Agora, tem aquela história também que se você não declarar o imposto de renda, você pode ter problema em concurso público, em alguma vaga, tem isso também? Tem sim, tá? Não é uma coisa assim tão automática, porque pode acontecer um descuido, você acabar esquecendo alguns dias, algumas semanas, então num curto período de espaço, basicamente não acontece nada. Ao declarar, automaticamente gera-se a multa, mas se passar muito tempo, pode sim, você ficar com o CPF bloqueado, então automaticamente você não conseguir fazer uma inscrição em um concurso público, Perfeito. Não conseguir movimentar sua conta bancária, não fazer conseguir... um financiamento. Inclusive, recentemente, a Receita Federal, junto com o Banco Central, ela começou a cancelar a chave Pix por inatividade de CPF. Então, alguns CPF, CNPJ que estivessem de forma irregular, tiveram suas chaves Pix automaticamente canceladas. Olha. E a consequência da não declaração pode chegar a essa circunstância. Agora, nesse caso, é só se a pessoa for colocar o CPF como a chave Pix dela ou
Não interessa. Chave Pix de forma geral. Sem ser só o CPF. Isso. Olha só, não sabia não, bacana. O CPF que contiver irregularidades. Então, não necessariamente as pessoas têm uma chave Pix como CPF. Muitos não usam o CPF até com medo, né, por golpes, preferem usar o e-mail ou o número de telefone. Rafael, como é que funciona essa história da restituição do imposto, né? Quem é que tem direito? Olha, primeiramente, a questão da restituição, ela varia de acordo com a movimentação financeira de cada um. Perfeito. Então, anualmente, quando a gente faz a declaração, nós, profissionais, nós estudamos as movimentações e buscamos com esse contribuinte o que de fato tem acontecido, para melhor aplicar ou uma possível restituição ou ele pagar o mínimo possível. Então, a restituição, ela varia de acordo com o contribuinte e com a movimentação. Então, quando a gente faz o lançamento das movimentações, o sistema automaticamente ele já indica o que vai acontecer com aquele contribuinte. Sim. Se ele vai pagar... Ele já faz um encontro de dados. Isso. Se ele vai pagar, complementar, pagar o imposto de renda, ou se automaticamente ele vai restituir. Então, a gente nunca pode dizer que uma pessoa ela vai restituir ou pagar antes de fazer uma prévia análise. Agora, é melhor pagar o imposto de renda, porque isso significa que você ganhou mais, de repente, do que seria o normal, ou não tem essa história, não? Sim, sim. Quanto mais imposto você paga, se prova que mais você está ganhando. Perfeito. Às vezes é complicado você pagar tanto imposto, né, nesse nosso regimento, nessa nossa sociedade, a gente sempre paga, né? Muito imposto, mas isso significa que quanto mais imposto se paga, mais renda você tem. Então, isso preza por uma organização financeira por parte do contribuinte. Perfeito. Para que ele mantenha a sua regularidade, pague seu imposto dentro da legalidade e não sofra nenhuma penalidade. Eu tenho amigas que ficam reclamando, dizem, vou ter que pagar imposto e tal. Eu falei, mas você está pagando imposto que você recebeu, então acaba sendo bom, né? Mas é porque ninguém gosta de pagar, na verdade, né? Infelizmente, mas a gente tem que prezar pela honestidade, seguir as regras, são leis fiscais. A sonegação, ela pode gerar cadeia, um crime contra a ordem tributária, que são consequências na falta de declaração e pela ausência de informações, pode acarretar em casos mais graves, pode acontecer em casos de prisão, sim. E qual é a diferença entre a declaração simplificada e a completa? Geralmente, a declaração completa, ela é transitada para aquela pessoa que tem um volume de despesas. Por exemplo, uma pessoa que tenha a sua mulher e 1 ou 2 filhos como dependente e todos os pagamentos sejam relativos aos seus rendimentos. Então, quando você joga todas essas informações, a sua base tributária ela tende a diminuir bastante. Já simplificada, o governo ele automaticamente ele já impõe um desconto. Olha, na tua declaração eu vou te dar esse desconto, mas você não vai poder abater absolutamente mais nada, mesmo que porventura você tenha gastos dedutíveis. Então isso é um estudo que o profissional contábil ele faz mediante a documentação apresentada. Sim. E quem recebe aluguel, pensão ou faz trabalhos autônomos, essa pessoa precisa declarar também ou não? Depende se ela atingiu algumas das obrigatoriedades. Sim. As regras, elas são impostas para todos os contribuintes, independente se sejam proprietários de empresa, políticos, funcionários públicos, funcionários de empresa privada, autônomos. Qualquer tipo de rendimento que ultrapassar o limite de obrigatoriedade já o torna obrigado a fazer a declaração do imposto de renda, independente da fonte. Acontece muito, por exemplo, uma pessoa que trabalha numa empresa privada e também é um profissional autônomo. Sim. Então, quando ela recebe aquela movimentação da empresa e não chega no limite, ela já identifica, eita, eu não sou obrigado a declarar o imposto de renda. Sim. Mas se somar com a renda autônoma, ela ultrapassa o valor. Sim, aí tem que declarar. O imposto de renda ele é a soma de todos os seus rendimentos, não somente de uma fonte pagadora. Agora, você pode estar declarando só o seu trabalho, que é da empresa, né, no caso, e não colocar aquela parte dessa sua renda extra.
Tem problema também? Pode ter? Se a Receita descobrir? Certeza absoluta. Você está omitindo o rendimento. Perfeito. É o que eles chamam de sonegação fiscal. Isso é um crime, né? Você está deixando de informar para se beneficiar de forma irregular. Então, como eu falei, o imposto de renda ele é a soma de todos os rendimentos que uma pessoa possui durante aquele período. Perfeito. E a omissão ele é caracterizado como crime tributário. E com relação a essas plataformas de jogos, né? A gente vê aí muito esses jogos aí, tigrinhos, todos os outros tipos que a gente vê por aí. Quem investe nisso também teria que declarar o imposto de renda, ou de repente quem ganhou em jogos? Sim, isso é caracterizado uma renda. Qualquer tipo de rendimento, seja ela pelo trabalho autônomo, pelo trabalho público, pelo trabalho privado, por esses jogos, apostas, é um ganho que você está tendo. Sim. Obviamente, as pessoas tendem a entender que isso não é uma situação regular e acaba, olha, a Receita não vai saber dessa informação, isso não foi declarado em canto nenhum. Mas a movimentação bancária acima de um limite razoável, ela pode gerar alerta para a Receita Federal que ela identifique, olha, João não tem emprego formal, sim, não é autônomo e nunca me declarou imposto de renda, mas eu estou identificando que ele está movimentando 100 a 200 mil reais todo mês na sua conta bancária. Sim. Então ela entende. Alguma coisa tem de errado. Se ele está movimentando, por que não está me dizendo? Uhum. Então ela pode chamar o João, você precisa me prestar esclarecimentos de onde vem a sua renda. E quando esse convite é feito pela Receita Federal, boa coisa não é, né? É o que eu chamo de a cartinha do amor. Sim. Quando o contribuinte ela recebe uma notificação para que ele preste esclarecimento sobre alguma informação que a Receita ela identifique que não está casando as informações. E a notificação que ninguém quer receber, né, Rafael? Você pode ter um veículo, um imóvel no seu nome e não ter renda declarada. Então, sim, como é que você tem patrimônio sem ter renda? Então, o seu patrimônio ele é atrelado ao seu crescimento financeiro. Sim. E como é que a pessoa que investe, por exemplo, em ações, em criptomoedas, ela deve fazer essa declaração do imposto de renda? Também entra isso? Tudo. Tudo. Qualquer tipo de movimentação financeira, econômica, apostas, jogos de azar, tudo que uma pessoa ela tramita no seu nome, no seu CPF, ela é objeto de declaração do imposto de renda. Inclusive, é um dos critérios. Sim. A questão das ações que tem incidência ou não no imposto de renda o torna o contribuinte obrigado a declarar. O mais ideal e correto é buscar o auxílio de um profissional contábil para que ele faça o preenchimento das informações corretas, evitando assim que esse contribuinte faça de qualquer jeito, o que acontece muito. Pego muitas situações, e os colegas também já me relataram, o fulano lá do meu trabalho ele faz o da mulher, faz o do meu primo, faz o de todo mundo. E aí, cobra mais barato. Quando chega a bomba, aí é que entra em cena um profissional contábil. Sim. Então, o indicado é nunca o contribuinte ele fazer esse procedimento sem o auxílio do profissional contábil. Não comprar gato por lebre, né? Exatamente. Agora, Rafael, em questão de herança, né? Tem gente também que herda, né, bens da família. Isso também tudo é contabilizado. Sim, porque está saindo de um lugar para entrar em outro. Sim, sim. Geralmente, quando acontece essas situações de herança, quando tem declaração de espólio, quando uma pessoa que faleceu, ele deixa aí bens, veículos, imóveis, saldos, objetos de partilha, as pessoas que receberam, os herdeiros, eles devem sim ser atrelados esses recebimentos a uma declaração de espólio, que é a declaração de encerramento do CPF, quando a pessoa realmente falece, para que essas informações eles sejam cruzadas e a Receita entenda que uma pessoa ela pode ter um patrimônio alto sem rendimento nenhum e sem cometer nenhum crime. Tendo uma justificativa, né? Ela porque recebeu uma doação, ela recebeu uma herança. Então, está justificado que uma criança, um menor de idade, ele possui um imóvel de 200, 300, recebeu um veículo, mas ele não tem renda. Mas isso está atrelado ao recebimento de uma herança e não caracteriza a ilegalidade. Perfeito. Para a gente encerrar, Rafael, eu queria que você desse uma dica, né, para quem está nos assistindo, sobre os cuidados para não cair, né, para evitar cair na malha fina.
O cuidado mais assertivo é você procurar um profissional contábil, você juntar todas as suas informações financeiras e econômicas, como os informes de rendimentos de plano de saúde, os gastos educacionais, gastos com previdência privada, somar todas as suas fontes pagadoras para que você não tenha surpresas de forma negativa. Nunca fazer uma declaração de imposto de renda sem a devida orientação. O prejuízo financeiro, ele pode ser muito grande pelo fato da pessoa não souber colocar as informações de forma correta ou procurar qualquer pessoa que não tenha o estudo e a carreira devida para executar esse procedimento. Tá certo. Rafael, super obrigada pela sua participação aqui no nosso programa, tá? Eu que agradeço a oportunidade, espero ter contribuído de forma positiva para todos que estão nos assistindo nesse momento. Com certeza, obrigada. É isso, né, gente? A gente vai ficando por aqui, te vejo no próximo sábado, 15:45 da tarde no Agenda e a partir das 7h20 da noite, aqui no Ponto e Contraponto, tá certo? Gratidão mais uma vez pela sua companhia e até o próximo sábado. Tchau, tchau.